Bom dia, bom dia a todos. Nós vamos fazer uma gravação na manhã de hoje, época da ressurreição, época da Páscoa, que todos vocês estejam em paz, principalmente encontrando a alma de vocês, que a gente seja não só convidado na época da ressurreição e da Páscoa, esse feriado, né, de origem católica, mas principalmente que a gente possa estar ressurgindo e renascendo todos os dias, deixando o nosso homem velho e colocando o nosso homem novo todos os dias, em nossas ações, em nossas atitudes e principalmente em nossos corações. Nós vamos fazer a prece para nos sintonizarmos. Vamos respirando fundo, puxando o ar, soprando. Mais uma vez. Acalmando o nosso ser. Nós vamos com muita calma, lembrando que somos células no universo, células extremamente importantes, células abençoadas, sim, onde temos a oportunidade de estarmos em várias partes e nesse momento nos encontramos na Terra e nesse momento nos encontramos aqui, em aprendizagem, em caminhada, viajantes do universo. Vamos nos encher de alegria, dessa alegria da renovação, dessa alegria que tem que se fazer presente todos os dias. Vamos acolhendo cada um de nós, cada detalhe, cada pedacinho. Vamos amando cada um de nós. E é com esse carinho que nós vamos saudar o Deus que habita em cada um de nós, falando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, na live que nós fizemos no domingo, nós paramos na parte que fala sobre o suicídio e a loucura. Capítulo 5, ele é maravilhoso, ele veio falar das aflições, ele veio falar do esquecimento do passado, né? Deixa eu recordar aqui o que nós falamos. Na verdade, a gente... Nós falamos no suicídio. Mas assim, nós fomos vendo em tópicos, e aí, nos primeiros, são alguns vídeos. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a justiça das aflições, causas atuais das aflições. Eu estou no certo? Eu paguei mico na última vez. Causas anteriores das aflições. Aí, no segundo vídeo, nós falamos sobre esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. A gente vai pincelar uma coisinha agora, para depois continuar. Sempre destacando a importância de nós utilizarmos o Evangelho como um acolhedor da nossa alma, né, Damião? Na verdade, a gente estuda, a gente tem consciência das nossas responsabilidades. O capítulo 5, desde o início, desde lá da introdução até o capítulo 5, toda hora nós chamamos a atenção a nós mesmos, primeiramente, com certeza, a questão da importância do Evangelho como modificador da nossa alma, mas de uma forma acolhedora, que a gente possa estar nos acolhendo, estar nos cuidando e levando tudo isso de uma forma carinhosa ao nosso ser, tá? Vamos lá. Eu preparo normalmente, eu e o Damião, umas anotações e a gente vai se colocando o Evangelho e o livro dos Espíritos,
Uma obra complementar para a gente ter uma noção melhor do que a gente está falando, né? E ter a opinião também de outros sobre o assunto, mas dentro da codificação. Sempre dentro da doutrina. Para não ter problema. Bem, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. O suicídio e a loucura. Que nossa mente não seja receptáculo, recipiente, né? Receptáculo significa recipiente, que a nossa mente não se torne um recipiente de tal ideia, a de autoextermínio, pois as obras divinas, sempre feitas com amor e para amor, dignas de preservação e de admiração, apenas se afeiçoam aos ditames, que significa conselho, do seu Criador, restando às criaturas o respeito à tão perfeita e extraordinária obra, o corpo humano. A gente, como você falou, que a nossa mente não pode ser um receptáculo de tal ideia, é porque às vezes a gente, como sofre algum, claro que é normal, nós sofremos influência, um trauma, uma humilhação por parte de alguém, ou quando a gente fica na cabeça com um motivo, aquelas ideias de vingança, não é? Sim. E a gente atrai pra gente o quê? Quem se assemelha com a gente. Nossos irmãos semelhantes daquele pensamento. Ele faz com que essa ideia que você preserve na sua cabeça, e estou dando esse exemplo, mas existem outros tantos que faz com que você fique com uma ideia fixa na cabeça. Vou dar um exemplo agora também, fora esse, que é muito, né? Nós estamos no momento que nós estamos em casa. Paramos a vida, algumas pessoas, né? Tem pessoas que continuam trabalhando, tomando seus cuidados, como meu marido, tem outras pessoas como eu que parou a vida. Né? Várias pessoas, vários amigos nossos, nós enquanto humanos, nós temos ali toda uma rotina. Quando nós paramos, por mais você vai dando entrada ainda e se comunicando mais com o seu eu, porque então você tem que ocupar a sua cabeça com coisas boas, ou um artesanato, ou uma música, ou um filme, uma boa leitura, fazer como se fosse uma disciplina. Por quê? Nesse momento agora, muitas pessoas, a ansiedade do que vai acontecer, as tristezas muitas vezes, as memórias afetivas, algumas coisas, alguns traumas e algumas tendências do nosso espírito, também dentro desse momento podem estar aflorando. E esse recipiente, que é a nossa mente, o que vai fazer? Vai chamar... Vai potencializar tudo que você já está... Porque a gente tem mania também de achar que isso tudo é culpa de obsessor. Não, lógico que não. A gente não pode colocar tudo na culpa de um irmão. Nós somos responsáveis por nós, não é? Nós não estamos falando isso, nós estamos falando que quando você abaixa a sua vibração, você faz mal para o seu organismo, você faz mal para a sua mente, para o seu espírito, para tudo. E fora isso, você convida, sim, aos seus irmãos para que eles estejam ali. Mas foi você que deu a brecha, não é isso, Damião? Você abriu a porta. Sim. Você convidou para entrar. Por isso a importância do Evangelho no Lar também, né? É muito importante. É o melhor remédio, eu sempre achei. É o melhor remédio que existe para a pessoa. Façam o Evangelho no Lar, gente. Faça o Evangelho lá, mude a sua forma de pensar, sim, de agir. Vibrações positivas. Vibrações positivas, foi que nem a Sueli falou. Vai ler um livro, vai ver um filme, tá? Lembra que as aflições, nós começamos na última aula, nossas aflições são como se fossem exercícios, como nós viajantes aqui da Terra. Então a gente tem que aprender, não é que em nenhum momento nós vamos passar por essa Terra, por um planeta de provas e expiações, sem passar por aflições, outros mais, outros menos. Então, o que nós temos que fazer? Procurar saber lidar com elas e também nos conhecer cada vez mais, para que a gente também possa evitar algumas que somos nós que criamos. Vou falar ainda mais. Muita coisa a gente cria. A maioria das vezes, eu não vou falar 100%, mas a maioria das vezes é a gente que cria as dificuldades. A gente tem um gosto por isso, né? A gente
gosta de viver perigosamente. Não, é melhor viver em calma, gente. No Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, da pergunta 944, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Tem uma, eu até esqueci de pegar aqui, que é o livro do, não vou ler, mas eu só vou falar, que é o Ação e Reação, o livro Ação e Reação, que é do André Luiz, tá? Agora, de cabeça eu não me lembro o capítulo, que é o caso do Júlio, que ele foi no período da Guerra do Paraguai, né? E ele acabou tomando um veneno, um corrosivo. E na outra reencarnação dele, teve consequências, porque ele acabou arruinando o seu corpo perispiritual. Na outra encarnação, ele voltou com um problema de laríngeo, um problema na garganta, né? Aí até se recuperar, por quê? Devido a uma ação, na hora do desespero, ele pegou e acabou se suicidando, né? Não deu nem... não, o dele deu certo. O que não deu certo foi do amigo dele, e depois o amigo dele acabou se afogando na hora do desespero lá da guerra. Ele acabou se afogando. Mas no caso eu estou falando particularmente o caso do Júlio, né? E no outro também teve as consequências dele também, né? E então a gente tem que tomar, por mais dificuldade, por mais difícil que esteja a situação, é sempre bom a gente parar um pouco e pensar, né? Quando a gente está com a cabeça um pouco mais calma, a gente reflete um pouco melhor. É que no calor da emoção, é difícil a gente falar por aquela pessoa. No calor da emoção, às vezes a gente toma atitudes impensadas. Ou devido a uma doença, alguma coisa. Mas geralmente as pessoas que a manipulação que nós estamos falando. No final da outra live, na verdade, nós falamos assim, nesse momento, a casa fisicamente está fechada, fisicamente. Mas quando o seu coração estiver apertado, ou nós também, todos nós temos o contato de um amigo querido da casa, né? Às vezes pede, olha, faz uma vibração por mim, hoje eu não estou muito legal, estou meio tristinho, né? Estou meio para baixo. Então, assim, procurar as ajudas médicas, procurar a ajuda religiosa. Então, assim, sempre estar se acolhendo. E não deixar, nós conversamos na última live, que a gente tem que parar com esse tabu, com essa vergonha. A sociedade foi colocando um tabu e uma vergonha nos nossos corações, que quando a gente começa a ficar muito triste ou muito passado, nós não falamos, eu não estou bem. Muitas das pessoas que estão enfrentando nesse momento as suas tristezas, elas têm vergonha de assumir que estão tristes. E aí aquela sementinha tá ali no recipiente, e aí você vai alimentando, alimentando, alimentando. Sinalizou? Procura ajuda. Procura um espelho, procura essa ideia fixa. Se você vê que a ideia está muito fixa na cabeça, primeiro procura um médico. E a casa espírita é um tratamento alternativo para ajudar nesse tratamento. Nunca abandonando a medicina. Nunca abandona a medicina. Procura um tratamento médico. Se a ideia é persistir, procura uma ajuda médica. Nós estamos em que século? Porque o que é um recipiente? Um recipiente é algo que você vai guardando. Ela vai surgindo, a ideia vai surgindo. Às vezes a gente não nota logo assim no início, mas nós nos conhecemos já a esse ponto de falar assim, olha, eu não estou bem. Né? Uma prece pedindo a Deus, ao seu anjo da guarda, para que te ajude. Não precisa ser uma prece mecânica, aquela prece que a gente faz. Uma prece, ela pode ser: Pai de infinita misericórdia, me ajude, me dê e clareie as minhas ideias, para que eu possa resistir ao que eu estou passando. E uma prece dessa forma, porque é de coração. Eu coloquei no grupo Semear, né?
e tem um grupo de estudo do Evangelho, que nós montamos por causa dessa situação, mas você pode ir pelo YouTube também, se você procurar o vídeo. Tem coisas que eu acho que nós temos que colocar como da nossa vida. Então, por exemplo, o Rossandro ele tem um vídeo lindíssimo que fala fica. Mesmo que você tenha problemas na sua família, mesmo que você tenha problemas no seu trabalho, mesmo que você tenha um dos problemas maiores do mundo, ele fala fica. Assistam, vocês vão gostar, tá? A gente não está dando receita de vida para ninguém, a gente só está dando o que é esse evangelho? É tentar levar para a pessoa algo que fortaleça um pouco mais a sua fé. Nós estamos falando fica, através do evangelho. Fica, porque é ruim, mas é bom. A nossa encarnação é muito preciosa, né? Oh. O que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Insensatos, porque não trabalhavam. A existência não lhes teria sido tão pesada. Aí é que está falando. Você não se ocupa, tem uma vida ociosa, né? Procure usar os teus dias de uma forma mais harmoniosa, de uma forma que seja produtiva para você. Você não tem que ficar com o rosto 24 horas dentro do Evangelho, tá? Ou dentro de uma casa espírita. O que você tem que fazer é algo que preencha esse espaço aí para que a ociosidade não tome conta da sua vida, e isso que traz doença. É isso que traz enfermidade, é ociosidade. Mas então, e fora assim, você está falando para ocupar a cabeça, né, Damião? E fora isso, ele está falando assim, ele fez, lá em cima está fazendo um chamado, ó, nós podemos ser recipiente, e nós vamos nos tornando recipiente de coisas negativas, de doenças, de situações. Certeza. Só que fora isso, quando ele chama insensatos porque não trabalhavam, ele está convidando ao trabalho do seu eu. É isso mesmo. Você trabalhar, você se reconstruir. Porque tem pessoa, assim, nos dias de hoje, né? Não existe nessa situação, aos nossos irmãos, não existe classe social, não existe religião, não existe nada disso, né? Então, é um fato atual, real, que nós precisamos aprender a ajudar esses irmãos. Nós estamos ali na caminhada, na busca. Só que quando eles falam aqui porque não trabalhavam, ele está falando dessa questão que nós estamos desde lá do início do Evangelho e agora também muito nesse capítulo, bem-aventurados aflitos, entender sobre as aflições. Olha, esse capítulo aqui, o Evangelho todo é bonito, mas esse capítulo número 5, sim, ele é... Sim. A pessoa tem que ler ele várias vezes. Usar como... uma lição de vida enorme. Você quer... Nós vamos ler só alguns tópicos que nós não lemos. Quer ler, filho? Aqui você marcou. O primeiro nós já lemos. O que nós não lemos, na verdade, foi esse 17, que é o finalzinho. Tá, ele vai ler o 17, tá, gente? E depois eu vou voltar aqui falando... O 17, o começo e o final do 17. Tá. E depois eu vou ler um pouquinho, quando ele acabar, sobre alguns tópicos que nós marcamos nesse... Ai, não tá aqui, mas eu mostrei no outro. Suicídio, a falência da razão, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Ele vai ler lá e a gente vai completar com esse pedaço, para mudar o tópico. Bom, no 17, no começo do 17, o item 17, o Espiritismo também não tem sobre esse aspecto um outro resultado igualmente positivo e talvez mais determinante. Mostra-nos os propósitos suicidas, revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Dentre os suicidas, há alguns cujo sofrimento, mesmo sendo apenas temporário e não eterno, e não deixa de ser menos temível e de tal natureza que faz refletir todo aquele que tem de partir da terra
antes da ordem de Deus. Não sei se vocês entenderam ou se eu... dentre os suicidas, alguns cujos sofrimentos, mesmo sendo apenas temporário e não eterno, não deixa de ser menos terrível e de tal natureza que faz refletir tudo aquilo que tente impedir a terra antes da ordem de Deus. O que ele está querendo falar aqui? O sofrimento não é eterno e um não é menos e nem mais que o outro, porque depende de como você encara as suas dificuldades. Tem gente que assimila melhor, não é? Tem gente que tem uma facilidade melhor de encarar as suas dificuldades, outros nem tanto. Alguns irmãos, eles vêm já com essa predisposição dentro de si. Já vem, Nós temos irmãos, na verdade, que estão em doenças psiquiátricas, que a gente possa vibrar muito pela medicina para que isso melhore também, esse acolhimento às doenças psiquiátricas, aos médicos, né? Tem várias questões aqui, mas eu vou usar a frase de um amigo querido, e o que o Damião está falando, numa das conversas que a gente teve com o Maurício, que ele fala, é assim, Deus é amor, mas ele fala, na verdade, você vai responder por ter saído fora da sala de aula sem ordem. Ele fala assim, o professor é que fala, vamos filho, vamos voltar a casa, vamos voltar ao lar, né? Só que o suicida, na verdade, esse nosso irmão, ele sai da sala de aula sem ordem, ele sai antes, né? Ele se dá o direito de sair antes. Não pode, gente. Que quando fala aqui que Deus mostra os propósitos suicidas, revelando a situação infeliz. Deus que proibiu o homem a abreviar sua vida durante o suicida. Deus não colocou a gente aqui para que a gente... hoje eu não quero mais ficar aqui. Vou dar um jeito nisso e vou partir. A gente tem um tempo aqui. Um plano, né? Um planejamento. Tá? E dentro das leis divinas, você tem que cumprir esse planejamento. Mas isso, eu penso assim, nós estamos falando, graças a Deus, de dentro das nossas aflições, dentro do meu recipiente do Damião, nós somos aqui pessoas que, na verdade, a gente está ali indo, nós não estamos com esta ideia, né? Então, nosso recipiente, a gente pode falar que está vazio. Por isso a necessidade de perder esse tabu, de perder esse julgamento da sociedade, de nós transformarmos o julgamento em amor, porque quando as pessoas começam a ter essas ideias no recipiente, elas não têm esse comando todo. Muitas delas não têm esse comando todo. Sabe o que Jesus falava na candeia? Tá? Que os seus olhos, não é a candeia do teu corpo. Você enxerga nos seus olhos, você enxerga aquilo que você quer nos outros, né? Que a candeia é o quê? É a iluminação, ilumina a sua alma. Então, no ponto, quando você julga o outro, você está fazendo que a sua candeia tenha menos luz. Sim. E infeliz daquele que infelizmente se deixa levar pela opinião alheia. Sim. Sim. Eu vou ler aqui para ele voltar lá. Suicídio, a falência da razão de Luiz Gonzaga Pinheiro. Para toda enfermidade, há um medicamento. Dizem mesmo os mais simples que Deus sempre coloca o remédio ao lado da doença. Esse assunto é de importância máxima, pois segundo Emmanuel, em justiça divina, somos espíritos doentes em laboriosa restauração devido aos débitos contraídos no passado. Todos somos enfermos, pedindo alta. Se a terra é um grande hospital e todos que nela habitam são enfermos de alguma forma, a necessidade de conhecer
e de utilizar o medicamento para erradicar qualquer enfermidade deve ser a busca incessante de todos, um convite a nós buscarmos nossa medicação. O coração humano precisa estar convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, manifestado em Jesus, nosso Senhor. Matar e matar-se são ações que necessitam do amor para que sejam neutralizadas. Somente a doçura do amor é capaz de adocicar o travo da violência individual e coletiva, que nós possamos nos acolher, né, Damião? Que nós possamos ser mais fraternos, que nós possamos ser mais fraternos conosco mesmo, né? Violência individual e coletiva do mundo. Somente o coração magnânimo do governador desta terra, cofre abarrotado de amor, representando o amor que Deus cultiva por todos os seus filhos, será capaz de reverter a onda de suicídio que espalha pelo mundo. Está escrito que os mansos herdarão a terra. Os mansos assim se tornam em obediência ao amor, pela compreensão de que somente este sentimento, soma de todos os demais, será capaz de conduzir os povos à felicidade. Agora, para concluir aqui sobre esse negócio de suicídio, tem um último pedacinho aqui do Evangelho, do que se conclui que o suicídio, não lhe trazendo senão decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode-se concluir que, quando todos forem espíritas, não mais haverá suicídios conscientes, comparando então os resultados da doutrina materialista e espírita. Só pelo ponto de vista do suicídio descobre-se que a lógica da primeira conduz a ele, enquanto a lógica da última o evita, o que é confirmado pela experiência. O Evangelho, né? A gente vai atualizar para os dias de hoje. Eu acredito assim, como o Damião falou, que quando você tem a medicação, quando você tem um atendimento e quando você, dentro de você, está muito imbuído a questão religiosa, mesmo assim não vai ficar fácil, mas para isso nós temos atendimento, para isso nós temos os passes. Não, aqui chama atenção para o Espiritismo, mas toda a religião é extremamente importante, toda a religião acolhe. Na Casa Espírita nós temos o tratamento para os nossos irmãos que têm esse tipo de pensamento. E aqui nos fala sobre que o amor é a essência divina, que a gente possa amar, que a gente possa acolher, que a gente possa cuidar, né? Que a gente possa escolher o verbo ficar em todos os momentos. Sempre o verbo ficar. Porque, na verdade, nós somos alunos em aprendizagem. Tá certo? Vamos lá, amigo. Para Instruções dos Espíritos, item 18, bem e mal sofrer. No começo, quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, deles é o reino dos céus, não se refere à generalidade dos sofredores, pois todos os que aqui estão sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Olha aí, olha só, tá chamando bem a atenção aí, que todos nós passamos por aflições. Vou trocar a palavra sofrer por aflições. Sofrimento, dor. Tanto faz ser rico ou pobre. Tanto faz ser rico ou pobre, né? É o que a gente estava conversando agora.
Um exemplo, né? Nós estamos passando por um momento em que eu penso assim, gente, é uma opinião minha, Sueli, a gente tem que parar de querer ser Deus, né? Eu não me sinto na responsabilidade perante ao meu marido ou perante a qualquer irmão de falar assim, olha, eu tenho controle do ar que está aqui, eu tenho controle de todos que te cercam, pode ir. Não, eu tenho controle assim. Se a ciência, eu não estou falando de política, se a ciência, os médicos da Terra estão falando, vocês vão cuidar através de máscara, de uma boa limpeza das mãos, de álcool, porque nós temos um vírus, algo invisível que está fazendo a passagem para vários irmãos, eu vou fazer a prece, mas eu vou tomar o cuidado comigo. Aí, o que acontece, né, com esse vírus? Cai aqui. Nem a palha, nem o trono. Todo mundo está sendo convidado. Primeiro falou-se dos idosos, nem o idoso, nem a criança. Desde o idoso até o bebê, no Brasil já teve partilha. Então, a gente tem que entender que no nosso caminho, essa coisa de riqueza e pobreza, desnecessária. Eu lembrei, eu me distraí. Mas... Porque tem aqui no Bem e Mal Sofrer, no Livro dos Espíritos, que é bem no finalzinho do item 93 do Livro dos Espíritos, que é a resposta, mas já acabou. Não. Que aqui tem, acabar esse aqui para poder falar lá. Mas ai poucos sofrem, bem poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é um suporte para a alma. Vamos voltar nessa parte? O desânimo é uma falta que Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é um suporte para a alma. Aqui, primeiro vamos chamar a atenção para o desânimo. Está falando que o desânimo é uma falta, é uma erva daninha, né? É uma arma que você traz contra você A gente tem mesmo. que se orar e vigiar. Eu, de vez em quando, fico bem jururu. Mas eu tento não alimentar isso. E aqui, ó, meu vigia. Né? Deus é tão amoroso que nós temos amigos que nos vigiam, nós temos familiares que nos vigiam, nós temos filhos, irmãos, marido que nos vigiam, e nós, principalmente, nós temos que nos vigiar, porque o desânimo é uma falha, não está correto. Por mais aflições que a gente passe, a gente alimentar esse desânimo em nós. Deus nos dá recursos consoladores. Quando eu tenho a fé de dias melhores, quando eu acredito que eu vou encontrar com meus entes queridos, quando eu acredito que tudo é exercício em aprendizagem, quando eu acredito que tudo vai me trazer uma aprendizagem para o meu espírito e que eu vou melhorar, eu tenho a fé nisso, as coisas vão ficando mais leves. Com certeza. Com certeza. As coisas vão ficando mais leves. A fé ela não vem do dia para a noite. Não. Você vai, com o tempo, você vai adquirindo a fé. E quando você balança, eu brinco muito, que quando eu seguro um pouquinho assim na mão de Deus, eu tranquilizo. Quando eu cismo na minha prepotência de segurar só um dedinho, me achando, pronto, acabou para mim. Por quê? Porque é a fé vacilante. E olha o poder da prece. O poder Sim. da prece aqui. A prece é um suporte. A prece é um suporte para a alma. Importantíssimo. A prece é um suporte imenso. Mas ela não basta. Não basta. Mas ela é extremamente importante. Ajuda muito. É preciso que seja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. É uma fé em movimento. É uma fé que, agora, nós estamos na época da Páscoa, né? É uma fé em movimento. Agora nós não podemos nos visitar, mas é uma fé que eu vou mandar um bom dia para um irmão. É uma fé que eu vou olhar
para as coisas que eu tenho, e vou falar, não, obrigada, Senhor. Obrigada, né? É uma fé que vai falar, existe o dia de amanhã. Fé movimentada. Não aquela fé cega, Fé raciocinada. né? Agora veio aqui. Muitas vezes, aqui ó, muitas vezes foi dito que ele não colocava um fardo pesado sobre os ombros fracos. Deus está chamando a atenção que Deus é um Deus amoroso. Não vai te dar algo que Você não não vai, aguenta. que você não possa carregar, né? Porque ele sabe do que cada filho tem condições. Ó, mesmo que você tenha feito as piores coisas numa encarnação anterior, né? Deus não castiga. Ele já não vai, isso. esse negócio de olho por olho, dente Deus por dente, castiga, não, menos. que eu tô passando Parou. porque é de outra encarnação, Não, porque não, Deus não. tá me castigando, nada disso. Se você já cometeu algo que não devia na encarnação passada, é porque você já usou de fraqueza. Não foi? Você não conseguiu resistir às suas más tendências. Como é que nessa encarnação ele ia colocar algo maior do que você possa? Você vai acabar caindo que numa encarnação anterior. Agora, assim, o que acontece é que nós, espíritos, né, Damião? A gente escolhe. Então, na outra encarnação, faz de conta que eu é extremamente rica, pretensiosa, vaidosa. Aí eu falo, não, Senhor, realmente eu chutei o pau aí, eu não fui legal com as pessoas. Então, meu amorzinho, olha, você vai dar, para você se sustentar, eu vou dar uma meia chance aí. Você não vai nem passar fome Isso. e nem vai ter a mais. Mas você vai trabalhar o dia inteiro, que isso é muito bom para sua cabecinha. Você vai ter que sustentar. E o que você acha? No plano reencarnatório, eu falo, não, eu vou lá. Eu vou lá porque eu vou fazer assim, 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 né? Voltando. Mas é preciso merecer essa recompensa. E por isso que a vida é cheia de tribulações. Tá falando assim, tá convidando a gente pra gente ser um bom aluno, né? Porque a gente... Pra gente passar por aquela aflição, entender as aflições. As dificuldades vão existir. Sim. Tá falando aqui, a vida é cheia de tribulações. As dificuldades vão existir. Você vai ter que aprender a lidar com ela. Tá? Sim. E pronto. Sim. Ou você aprende a lidar com ela, por maior que seja, vai ter sempre. Ó, o militar que não é enviado às linhas de fogo não fica satisfeito, porque essa parte aqui eu acho muito bonita. Sim. Essa parte aqui é linda. O militar que não é enviado às linhas de fogo não fica satisfeito. Por quê? O repouso do campo não lhe proporciona a promoção. Ser depois como militar, e não desejeis o repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se entorpeceria. Porque o trabalho faz com que você evolua, não é? Não é aquele descanso, porque não é querer julgar, mas tem gente que acha que a vida é o quê? É comer, beber e dormir. Acha que viver assim é bom, tá? E Você está querendo dizer que nós devemos ser úteis. Úteis. Nós precisamos movimentar o nosso não corpo. só para você, mas primeiro com você. Porque se você é ocioso com você mesmo, Fica difícil. fica difícil. Se você, graças a Deus, é uma pessoa que trabalhou a vida toda e aposentou, se você, dentro da sua vida, você não faz um trabalho material de retorno financeiro nesse momento, ou nunca, sei lá, cada um com a sua vida, mas que você movimente a sua vida, acordando numa segunda, indo fazer um exercício, na terça que você, de repente, você ajude dentro de uma entidade, na quarta que você leia um livro. Nós não estamos aqui, nós estamos falando, movimente o seu corpo, na verdade é isso. O corpo e a mente. Porque olha o soldado aqui. O militar que não é enviado às linhas de fogo não fica satisfeito, porque o repouso do campo não lhe proporciona
promoção. E na verdade o Evangelho está falando, isso é a parte material que ele está relacionando. Mas dá para fazer os dois. Que movimenta. É, Não, tá certo. Ele serve para os dois. que ele está movimentando a parte material. Porque se você é o culpado, o que fala mente vazia, oficina do, né? Eita. Então, se você ocupa sua mente, fica muito, muito mais fácil. E mesmo assim está falando, o militar que não é enviado às linhas de fogo, se o Pai Maior, que é essas linhas de fogo, nossas aflições, não fica satisfeito porque o repouso do campo, então eu volto na minha encarnação e falo assim, ah, Pai, cheguei. Aí a equipe lá, os irmãos falam, tudo bem, senhor, mas você foi para lá, todas as suas atitudes, suas linhas de fogo que você tinha que passar, né? Eu não fiquei satisfeita, eu fiquei reclamando, eu fiquei em repouso, eu não fiz nada. Sabe aquelas pessoas, todos nós, quando a gente, não é as pessoas, nós, porque serve para nós, quando está acontecendo alguma coisa na nossa vida e que a gente já sabe que a gente tem que mudar, que aquilo está fazendo mal e você continua, você é aquele militar, que você, na verdade, você fica ali em repouso. Aí quando você tem uma atitude, deixa a sua intuição funcionar, deixa muitas vezes o irmão que está horas ali tentando te intuir, você fala, não, isso não está legal para minha vida. Eu vou modificar assim. O Rossandro, eu estava escutando uma... no grupo tem, eu esqueci o nome. Eu escutei uma palestra dele, que ele faz o relato de um homem, de um médico, um neuro, e ele é psicólogo, e aí um amigo apresentou, e aí o cara fala assim, eu não confio na tua área. Ele, tudo bem, mas eu não, você não precisa confiar. E o amigo saiu e deixou ele sozinho, né? E aí o Rossandro, e o rapaz ali meio que desdenhando do amigo que é psicólogo. E ele, não, porque eu sou neuro, isso, aquilo. Ou seja, o Rossandro, na verdade, aí o rapaz falou, não, eu tô bem, mas... Aí começou a contar algumas coisas, as mágoas, os problemas que ele tinha com o pai, que ele depositava o dinheiro todo mês pro pai. Ele não tinha tido uma infância muito fácil com esse pai, não. E aí ele se achava menos valorizado. E aí o Rossandro, mas você, como que você faz? Conta pra mim. E ele, pai, tá aí o dinheiro, não sei o quê. Pá, desligava o telefone na cara do pai. Aí o Rossandro falou, que legal. Porque você, todo mês, quando você liga pro seu pai, você está castigando ele, e ao mesmo tempo você não deixa para ser amoroso, para você fazer esse enlace com o pai, para você voltar a pelo menos respeitar o seu pai. É muito legal, porque é esse repouso aqui, ó. É esse repouso que muitas vezes nós fazemos, né? Olha só, aqui tá um pedacinho aqui. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Fique feliz. Fica feliz porque você ter voltado para tentar mais uma vez. A gente tem que trocar esse verbo. Fica feliz. Tá? Organizar. Não cair no desânimo, não cair no... Sabe? Agradeça a Deus pela vida, que é a melhor coisa. No livro dos Espíritos aqui, vamos ler o final desse item, para depois eu ir lá, porque aí eles vão ver melhor do que eu estou falando. No final do item 18, aqui embaixo, quando vos ocorrer um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos por suportá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos de impaciência, de cólera ou desespero, deixai-vos com uma justa satisfação. Eu fui mais forte, bem-aventurados aflitos. Pode não ser assim traduzido, bem-aventurados os que têm oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho vem o repouso. Tá? Olha só que bacana, convidando as pessoas a caminhar. Tá? Tem um pedacinho aqui no livro.
A pergunta 933, ela é muito grande do Livro dos Espíritos. Então eu vou pegar lá no finalzinho dela, tá? O homem é infeliz geralmente pela importância que liga às coisas deste mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez fracassados o fazem infelizes. Se ele se elevar acima do círculo estreito da vida material, se elevar ao seu pensamento ao infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhas e pueris, como as mágoas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Aquele que só encontra a felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer, enquanto que não se interessa pelo orgulho, se sente feliz com aquilo que para os outros constituía o infortúnio. Referimos-nos aos homens civilizados, porque o selvagem, tendo necessidade mais limitada, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Sua maneira de ver as coisas é muito diferente no estado de civilização do homem. Pondera a infelicidade, a analisa e por isso é mais afetado por ela, mas não pode também ponderar e analisar os seus meios de consolação. Esta consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no espiritismo, que lhe dá a certeza de um futuro. Está chamando a atenção para a importância de nós termos... Porque já reparou, o homem que se julga civilizado, muitas vezes ele se apega muito ao materialismo. Sim. Tá? E aquele que entre aspas, é animalizado, que na visão, Sim. que não tem conhecimento, que não sabe das coisas, que é menos, como é que fala? Quando uma pessoa tem um conhecimento que ela estuda... Ela é extremamente intelectual, materialista, mas ele não acredita, o espírito dele não se despertou ainda para essa questão, então ele vai ter uma dificuldade muito grande. Um copo quebrado para ele é muito mais sério do que um copo quebrado para nós. A gente, por exemplo, uma pessoa que tem uma religião, um câncer na família, nós vamos ter um entendimento diferente, sim, de uma pessoa, de um materialista, muitas vezes, que ele vai falar, como isso, né? O cara sofre por coisas que nem é dele, é emprestado. Que tudo que nós temos aqui é emprestado. Tá? Sim. Quando a gente desencarna, fica tudo aqui, você não leva nada com você para lá. E sofrem com isso. Tá? Isso é o bem sofrer e o mal sofrer. O mal sofrer é como você lida com o mal. É como você lida com as coisas. Que o mal também não existe. A gente tem que voltar. O bem sofrer e o mal sofrer, esse mal, a gente já conversou sobre isso, né? Na verdade, nos é remédio. Eu vou ler, posso ler um negócio aqui? Ó, voltando lá, teve algumas anotações aqui que a gente fez, né? A fé é o sentimento inato do homem na sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através de sua vontade ativa. Um convite para que no Evangelho, no capítulo 19, nós vamos depois para lá, né? Mas que fala que a fé é um sentimento inato do homem, da sua destinação. Quando está falando que a fé é um sentimento que está dentro de nós, olha como Deus é amoroso. Ele está falando que existe dentro de nós, sim. Ele acredita tanto na gente, que o Pai Maior, ele acredita que nós temos amor, né, Damião?
Ele acredita que nós temos fé, é inato, está em nós. E para a sua destinação. E nos chama a consciência para que essa fé seja cada vez mais germinada, que ela cresça cada vez mais através da vontade ativa. Eu tenho que ter vontade ativa perante a minha fé. Eu tenho que acreditar que essa fé vai sendo germinada, sendo alimentada. Porque se eu parar de ter fé, gente, para mim acabou. E olha que eu tenho fé vacilante ainda, né? Mas se o pouco que eu tenho eu não alimentar, é igual planta, né, Damião? Com certeza. Aí vai cair em desespero. Sobre o bem e o mal sofrer, nós fizemos algumas anotações aqui. Voltando lá, o desânimo é uma falta. O desânimo, ele é inimigo sutil do ser humano. Instala-se pouco a pouco. Lembra que a gente falou? Orar e vigiar, procurar o irmão. Falar, não é por nada não fica muito preocupado. Opa, não fica muito preocupado, mas é um alerta. Sabe o que é? Eu tenho um pensamento que eu não sei se é meu. Eu senti vontade disso. Eu fiquei tão desanimado que eu pensei que eu não devia ficar mais aqui, né? Então, cuidado com o nosso recipiente. Aqui fala, instala-se a pouco, terminando por vencer as resistências morais. Todo ser humano, Deus não é um homem, um ser iluminado jogador. Não. Todo ser humano tem dentro de si, não diz que o pior bandido? Está dentro de você mesmo. Todo ser humano tem sua moral. Todo ser humano. Que se sentem desestimuladas por falta de suporte emocional para a luta. Vou ler de novo, tá, gente? Terminando por vencer as resistências morais. Que se sentem desestimuladas por falta de suporte emocional para a luta. Controle das emoções, né, Damião? Cuidado com as suas emoções, cuidado com o seu sofrer, cuidado com o seu acolhimento, né? A prece é um suporte para a alma, é preciso que seja apoiado sobre uma fé viva na bondade de Deus. A oração é o instrumento pela qual a criatura fala a Deus e a inspiração lhe chega na condição de divina resposta. Ficai satisfeitos quando Deus nos envia a luta. Quando vós ocorrer um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos de impaciência, de cólera ou de desespero, dizei-vos com uma justa satisfação, eu fui mais forte. O Damião já tinha lido essa parte, que tem a ver com o bem. É algo que nós temos dentro de nós e deve ser alimentado. E o mal que eu enxergo hoje, muitas vezes, o que eu enxergo de mal, é a minha aprendizagem que é meu bem. É o remédio de amanhã. Porque Deus não cria ninguém eternamente criado por mal. Não. O mal é fruto de nós mesmos. A gente é que, por uma inconsequência, acaba alimentando o que a gente traz. O que nós chamamos de mal, né, Damião? É nossas aflições. Só que essas aflições, na verdade, são oportunidades. O que nós chamamos de mal para nós, veja se eu estou errado, o que nós chamamos de mal são as nossas aflições. Se essas aflições nos trazem aprendizagem, ela deixa de ser mal, não é isso? Deixa de ser mal e passa a ser um remédio. Sim. Tá? Porque você vai trabalhando em cima disso aí, tá? Porque tudo tem uma solução na vida. E vamos recapitular, antes da gente ir em diante. O que a gente foi vendo? Que a aflição é importante para a aprendizagem, essa parte que nós estamos conversando, e vamos recapitular nesse pedaço o que você ficou pontuando bastante, que é a oração, eu perdi, gente, que é a prece, que é esse vigiar, ele chama atenção por orar e vigiar, né? E a prece, que são remédios, que são aliados a nós todos, né? Em relação ao que nós chamamos de dor. Realmente, eu vou falar, não é dor. Eu tenho dores, mas se eu utilizar da prece, se eu utilizar desse ânimo de fé, isso vai me ajudar. Muito. Ajuda muito.
Sim. A gente vai para o item, agora o remédio. Vamos. Eu tenho Eu separei aqui, mas é porque eu sou meia... Eu separei aqui, eu vou pedir para o Damião me avisar quando faltar uns 10 minutos, para eu ler uma mensagem chamada Terapia da Oração. Mas vamos deixar para depois. No Evangelho ou aqui na folha? Não, vamos para o Evangelho, né? O mal é o remédio. Qual parte que você grifou? O começo do item 19. Tá, lê para nós, por favor, filho. Então, é aqui, o mal e o remédio, item 19. Então, vossa terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Não, a gente já sabe que não é. Tá? Então, a voz do profeta não mais ressoa em vossos ouvidos? Para alguns, nunca. Porque nunca se deram conta disso, nunca pararam para... nunca prestaram muita atenção, nunca tiveram interesse no que Jesus falou, nas palavras de Jesus, no que ela poderia trazer de consolo, tá? No que o grande remédio que eram as lições dele. Até hoje, nós não somos julgadores, mas a gente não pode ser hipócrita e falar assim, olha, quem caminha por essa terra sem um acalento, sem uma religião, fica mais fácil. Eu, né, e várias pessoas, católicos, evangélicos, budistas, umbandistas, todos evangélicos, quando você toma posse dentro do seu espírito que existe essa fé, que existe um ser maior, que você acredita que existe algo a mais desse materialismo, algo a mais, um consolador, um amigo, um fiel escudeiro na sua vida, um pai maior, isso te traz muito acalento, né, Damião? E muitas pessoas, elas têm... Não estou falando que essas pessoas são ruins. Em nenhum momento eu falei isso. Às vezes a pessoa não acredita em nada. E é melhor do que muitos que aquele que acredita em tudo. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que nesses momentos de aflições, principalmente nós que somos os doentes, que somos as pessoas que precisamos ali nos acolher, né? Que o texto falou, um dos textos que nós lemos. Que essas pessoas que escutam a palavra do Pai e que acreditam e colocam em sua vivência, é mais fácil. Se torna mais fácil, né? Não apregoou que haveria choros e ranger de dentes para os que necessitam neste vale de dores? Vós que vieste viver aqui, esperai as lágrimas pungentes e as penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizer, ó Senhor, por ter desejado provas, os homens só reconhecereis o poder de vosso Senhor quando ele tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias com beatude e alegria. Só conhecereis o seu amor quando ele tiver adornado vosso corpo com todas as glórias, e lhe der o seu brilho e sua brancura. Imitai aqueles que vos foi dado como exemplo. E quem foi dado para nós como exemplo? Jesus. Jesus é o maior exemplo de amor, de resignação, de fé. Né? Eu ainda não cheguei nesse patamar. Né? Quando acontece alguma coisa, gratidão. Quando acontece alguma coisa, gratidão. Mas ele está nos convidando aqui para que a gente não entre em desespero e que a gente entenda que esse mal, que é o remédio, que ele, na verdade, ele faz parte da nossa cura. Ele volta sempre... Pode ver que a gente já falou várias vezes sobre isso, né? Você vai ler esse? Esse aqui é para... Depois, isso. Deixa eu falar uma coisa aqui. No mal e o remédio, podemos dizer, então, que para sermos felizes, temos que compreender a infelicidade.
Gente, nós temos momentos de felicidade. Por isso, Deus permite que exista o mal para vivermos as provas das encarnações. O que nós chamamos de mal é, na verdade, os nossos remédios e a nossa vivência em nossas aflições. Muitas aflições que nós trouxemos de outras vidas e muitas aflições que a gente faz o favor de achar nessa. Ó, eu já sei que não é para eu ter discórdia com um amigo. Eu já sei que é para eu ter paciência com aquela pessoa, mas eu cismo em ser teimosa, em ser orgulhosa, e eu não. Eu vivo brigando com aquela pessoa. É um mal que eu estou procurando para mim. Com certeza. A dor é aguilhão que empurra o homem a seguir adiante no caminho do progresso. Então, aqui está falando que a dor, na verdade, impulsiona o homem a seguir adiante no caminho do progresso. Voltando, em nenhum momento o Evangelho fala, olha, fique em sofrimento, não faça nada para mudar o seu sofrimento. Não, eles estão explicando que muitas dores que nós não compreendemos. Como compreender a partida de uma criança Uma idade de 5 anos? Um ataque cardíaco numa criança de 5 anos. Como compreender, né, Damião, por exemplo, aquela pessoa, e a gente tem isso para nós mesmos, uma pessoa alegre, bondosa com todo mundo, uma pessoa que estava fazendo um trabalho maravilhoso aqui no plano terreno, que você não consegue achar assim um defeito, você vê milhões de virtudes nela, e aí aquela pessoa, de repente, do nada, ela faz a passagem ou ela tem um câncer. Aí você fica, nossa, como? Ninguém tem um conhecimento completo Das vivências, dos né? signos de Deus e ninguém sabe O que aquela pessoa o que aquele escolheu. espírito Escolheu para estar passando. escolheu para estar por ali, né? Então, Que é vestígio, né? o que a gente julga que é uma, como é que fala? Uma dor, um mal. Quando a gente acha que uma coisa não poderia ter acontecido com aquela pessoa, Sim. quando julga o que é certo, Quando nós ficamos inconformados, né? Essa inconformação que a gente tem com o que acontece, às vezes, no caso que você falou de uma criança que De 5 desencarna, nova, de uma pessoa que só fez o bem, Está com e de câncer, repente, passando muita dor. que a gente não sabe A programação da pessoa. para aquela pessoa. Um exemplo que veio na minha cabeça foi do Chico, né? É. Porque o Chico sempre foi um espírito ali maravilhoso, né? Na passagem dele na Terra. Só que assim, quem disse que Chico não teve aflição? Quem disse que Chico não sofreu, né? Voltando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, ele já pode. Mas não desista, porque as leis divinas estão cravadas em seu coração. Se não tá, a gente tem que colocar, né? Vou repetir. Mas não desista, porque as leis divinas estão gravadas em seu coração. E também chegará o momento em que o excesso do mal se tornará intolerável e irá fazer o homem sentir a necessidade de mudar a vida. Eu acho que já chegou. Né? Dessa forma, não verá mais necessidade de sofrimento e prática da maleza, porque vai estar muito evoluído para isso. Dessa forma, não verá mais necessidade de sofrimento e prática da maleza, porque vai estar muito envolvido para isso. Lê o final aqui para mim, filho, por favor, de Santo Agostinho. De Santo Agostinho, um só é infalível, a fé é voltar os olhos para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombra do presente. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece como um remédio da fé.
É aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, que é o que a gente está. E mais acima, quando ela leu aqui Adorão Aguilhão, que empurra o homem, é na Gênese, tá? De Allan Kardec. Aqui, amigo, ó, essa aqui, ó, procurai consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. Bem importante, né? Ó, procurai consolações para vossos males, ou seja, acredite no futuro que Deus vos prepara. E a causa de vossos males no passado, e vós que sofreis mais, considerai-vos como os bem-aventurados da terra. Para de ser coitadinho. Às vezes a gente se coloca, né? A gente quando tá na dor. Se coloca como um coitado, aí não dá certo. Tem uma coisa aqui. Essa aqui a gente leu agora. Foi. Esse aqui. A gente vai entrar, a felicidade não é deste mundo. Você vai ler sobre esse ali? Aqui serve para esse aqui, que é o... Nós estamos no maior remédio, viu, gente? Tá o livro O Porquê da Vida. O Porquê da Vida, Leon Denis. O que vês hoje não perdurará das profundezas abismais. O que vês hoje não perdurará. O sopro do infinito varrerá para sempre a poeira desses mundos gastos, mas tu viverás sempre, prosseguindo a eterna jornada no seio de uma criação, renovada incessantemente. Volta aí, Damião, por Olha favor. só. Ele vai voltar, gente. O sopro do infinito varrerá para sempre a poeira desses mundos gastos. Mas tu viverás para sempre, prosseguindo a eterna jornada no seio de uma criação renovada incessantemente. Tá? O que você passou hoje, amanhã, numa próxima encarnação, você não vai viver essa, mas você vai ter a oportunidade de se renovar. Sim. Ele está reafirmando as oportunidades terrenas aí, né? Ele está novamente nesse livro. Numa criação renovada, numa próxima encarnação. Tá? Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Tá. Que serão, pois, para tua alma purificada, engrandecida à sombra, os cuidados da época presente. Acidentes efêmeros da viagem não deixarão em nossa memória senão tristes ou doces lembranças, diante dos horizontes infinitos da imortalidade. Os males do presente, as provas suportadas, serão como névoa fugaz no meio de um céu sereno. Considera, portanto, no seu justo valor as coisas terrenas. Sem dúvida, não deverás desdenhá-las, porque são necessárias ao teu progresso, à tua missão e a de contribuir para o aperfeiçoamento, melhoramento a ti mesmo. Mas não prenda exclusivamente nelas a tua alma e busca, antes de tudo, os ensinos que em si contiverem. Graças a eles, compreenderá que o valor da vida é de gozos ou venturas, mas o aperfeiçoamento por meio do trabalho, do estudo, do cumprimento do dever inerente à alma. Lindo, né? Personalidade, esta que encontrará além do túmulo, tal como tu mesmo a trabalhaste nesta existência terrestre. Lindo, né? Precisa falar mais alguma coisa Na aqui verdade, do bem e o mal sofrer? Não. Na verdade, ele fala sobre oportunidade, sobre fé, sobre a importância do trabalho, sobre a importância do estudo. Lindíssimo. Quem não... Vou repetir. O Porquê da Vida, de Leon Denis, página, filho, 48.
É. Não, página 40, gente, Página desculpa. Página 40. Deixa eu falar uma coisa aqui. É lindíssimo esse livro, lindíssimo. Fiquei apaixonada. Eu acho... Nós vamos falar mais alguma coisa desse... Não, aqui já... A gente deixa isso para amanhã, né? É, agora a gente vai fazer... Eu vou fazer a leitura. Ó, gente, eu gosto de recapitular e o Damião também. Ai, vamos nos apoiar, né? Um no outro. Bem que a gente podia fazer o... Vamos nos apoiar. A felicidade não existe. Ah, não. Vamos nos apoiar um no outro. Vamos degustar com mais leveza a nossa encarnação. Meu Deus. Agradecer mais a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de poder estar aqui. Sim. Quando eu falo assim, viu, gente? Eu tô falando pro meu primeiro ouvido, viu? Olha... Eu não é só para ela, eu mais leveza também. Mais leveza também. na encarnação. Porque eu vim com DNA do choro, eu melhorei bastante, mas eu sou uma pessoa bem chorona e ter mais leveza, aproveitar todas as coisas para aprendizagem, compreender, né, Damião, que nós vamos ter várias existências, confiar nisso, movimentar, né? Ah, eu estou desempregado, eu estou desesperado. Sim, meu irmão, eu compreendo. Mas um dia vai passar. E meu irmão, vamos lá, levanta, filho, vamos tomar um banho. Vamos lá, toma um banho. Vamos fazer um currículo, é currículo online? Ó, senhor, eu estou desesperada, Damião, porque a minha mãe está com câncer no hospital. Eu entendo a sua dor, mas vamos orar? Vamos orar, né? Tenho uma aflição que faz com que eu pense um monte de bobagem, inclusive contra mim mesmo, para procurar ajuda. As aflições, elas vão existir sempre. Eu não quero... aquele grande amor da minha vida não me quer mais, pelo amor de Deus. A fila anda. A fila... Se esse sabe, vai atrás de outro. Alguns pontos ali que, sim, desde o problema mais bobo até o problema maior, bobo no meu ver. Mas, cada um está numa evolução de alma, né? Cada um dramatiza mais, ou dramatiza mesmo. Eu sou dramática, né, também. Então, assim, vamos tentar pontuar cada situação, se acolher mais, né, Damião? Usar dessas armas que é a prece, que é a oração, que é a resignação, ler mais o Evangelho, estudar, né? Toda essa situação. Porque quando ele afirma ainda, ele vem afirmando, e ele afirma que o mal e o remédio, ali o mal é o remédio, né? Ele não está nos convidando para que a gente fique sofrendo 24 horas, mas ele está nos convidando a refletir que tudo tem uma aprendizagem, tudo tem um acolhimento. Ó, o finalzinho aqui que Santo Agostinho, de Santo Agostinho, né? Felizes os que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus, tá? Ele não está querendo falar aqui que Deus não olha para todos. Todos são filhos de Deus, todos são abençoados. Mas aqueles que sofrem com resignação, que conseguem suportar as suas dores, Sim. e que conseguem caminhar com as suas próprias pernas, tá? Sabendo que amanhã ele vai ser recompensado por ter passado pelas tribulações da vida, com resignação, tá? Ele vai ter uma recompensa, como um soldado que foi à guerra e foi recompensado. Ele aí é o progresso, ele sabe que vai sair daqui para um lugar melhor, tá? Não sei quais são as dificuldades depois, não sei nem qual vai ser a minha amanhã, né? Mas presta bem atenção naquele soldado que pediu para ir à luta, tá? Só que aqui foi colocado uma forma de guerra, tá? Sim. Não, aqui a gente coloca a luta que ele fala,
são as lutas do dia a dia que nós temos que enfrentar na nossa vida, que são as nossas dificuldades, tá? As nossas imperfeições, temos que superar cada uma delas, tá? Essa é a nossa maior luta. Sim. É contra nós mesmos, tá? Sim. Olha, mudei, né, gente? Eu ia ler sobre terapia da oração, mas sei lá, me deu vontade de eu ler Renovação de Ânimo, né? Eu vou ler e depois a gente faz a nossa prece, né, filho? Renovação de ânimo. O desânimo é inimigo sutil do ser humano. Instala-se pouco a pouco, terminando por vencer as existências morais que se sentem desestimuladas por falta de suporte emocional para a luta. São várias as causas do desânimo. Pode ser resultante de uma enfermidade orgânica que gera perda de energia, por consequência de entusiasmo pela vida. Pode resultar do estresse decorrente de agitação ou de tensões continuadas, também por frustrações profundas que deixam na alma um grande vazio. Contudo, seja qual for a causa, o importante é não se deixar envolver pelo desânimo, desalentador e destruidor de vidas. Se a causa é a enfermidade, o estresse ou a frustração, há que se buscar a terapia conveniente. Por vezes, um pequeno estímulo, um alento é suficiente para se sair de um estado de desânimo para o de entusiasmo. Um ilustre juiz contou certa vez um episódio que transformou toda a sua vida. Aos 16 anos de idade, viu-se obrigado a deixar a escola, a se empregar como varredor numa fábrica. Quando veio a crise econômica, na década de 1930, numa tarde cinzenta, na véspera de Natal, ele foi despedido, junto com centenas de outros empregados. Quando saiu para a rua, ao final do turno de trabalho, foi seguindo ao meio de uma fila silenciosa e sombria de operários. Embora adolescente, ele se sentia envelhecido num mundo sem esperanças. À sua frente caminhava um homem magro e mal vestido. Aquele homem também fora despedido, mas ia assobiando pelo caminho. O rapaz se aproximou dele e perguntou: "O que você vai fazer agora?" E o desconhecido respondeu com naturalidade: "Acho que vou para a África. Lá, rapaz, as estrelas sobre o deserto são do tamanho de ameixas. Ou talvez eu vá para o Rio de Janeiro. As luzes ali sobem sem parar, da praia até o céu. O mundo é bem grande, rapaz. E o que há nele dá de sobra para fazer qualquer homem feliz, desde que não tenha medo de ir aonde a cabeça e o coração o levarem." Para o adolescente, aquelas palavras tiveram um grande efeito. Foi como se tivesse sido aberta uma janela na parede de uma prisão e ele pudesse ser através de milhões de quilômetros. E que ele pudesse ver através de milhões de quilômetros. Foi para casa com a cabeça cheia de planos. Se aquele homem, bem mais maduro do que ele, tinha forças para tecer planos para o futuro, ele, adolescente, deveria ter muito mais. E pensando assim, na semana seguinte, não somente conseguiu encontrar um meio de se manter, como se matriculou numa escola noturna, perseguindo seu sonho, que viria a se tornar realidade, formar-se em direito e seguir a carreira da magistratura, ser juiz. Nunca será demais insistir que a oração é arma poderosa para o combate ao desânimo. Ela favorece a canalização de energias superiores, que vertem da divindade em direção ao indivíduo que se encontra em atitude receptiva.
Com a prece, a criatura vai sentindo momentos de bem-estar e euforia. São momentos rápidos, mas que pela constância vão se fixando na criatura até se tornarem habituais, preenchendo o vazio interior. O hábito da oração sincera restitui a alegria de viver, oferecendo ao ser metas saudáveis e renovadoras que o enriquecem de paz interior. Esse texto foi retirado da redação do Momento Espírita, com base no capítulo Relógio Marcando 10 Horas, do livro Remotos Cânticos de Belém, de Wallace Leal Rodrigues, o Clarim, e do item Cansaço e Desânimo do capítulo A Busca do Livro, O Despertar do Espírito, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, disponível também no CD Momento Espírita. Que a gente possa renovar o nosso ânimo, né? E acreditar. E acreditar. Que todo mal tem uma solução. Desde que você tenha, pelo menos, um mínimo de fé possível. Acreditar que Deus, na sua infinita misericórdia, nunca desampara um filho. Sim, sim. Quer que eu faça? Pode fazer. Graças a Deus, Pai, que a gente possa se envolver, reafirmando a frase que o nosso irmão Damião falou: o Pai nunca abandona os seus filhos. O Pai nunca abandona os seus filhos. O Pai é amoroso. O Pai é benevolente. O Pai é caridoso. O Pai é por amor. O Pai é fé no amanhã. O Pai nunca abandona os seus filhos. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de clareza, Pai de infinita beleza. Renova nosso ânimo, renova nossa fé, renova o nosso dia, renova o nosso amanhã, renova o ser que está em nós. Faz, Pai, que a gente possa nos conectar cada vez mais. Assopra, Senhor, as nossas dores para o infinito. Clareia nossa mente. Ajuda-nos a limpar nosso recipiente, muitas vezes tão cheio de nossas dores, tristezas, muitas vezes memórias que nos fazem cair das lágrimas. A saudade, Pai. Ah, Pai, renova em oração, renova em amor. Faz o meu recipiente um vaso límpido, claro e invisível, para que eu possa cobrir nele, Pai, flores que secam todas as doenças que eu coloquei em meu ser nesse momento. Que as minhas doenças, Pai, sejam curadas, sejam renovadas. Que eu coloque ingredientes, Senhor, ingredientes para a minha renovação. Agradecidos, Pai, que o Senhor se faz luz em mim e é centelha divina. Nessa semana de Páscoa, nessa semana de renovação, no sábado, nesse sábado maravilhoso, que essa energia chegue em nossa casa nesse momento, na nossa célula. Somos células do universo. Que a nossa energia se faça presente, luz, que ela vá passando por todos os cantos da casa de vós, para os habitantes que estão aí presentes. Que essa energia se seja presente dentro da sua casa, no seu prédio, no seu quarteirão, na rua, em sua cidade. Que essa energia ela vá ecoando e fortalecendo cada vez mais a nossa casa, semente de luz, que as portas dela estão fechadas materialmente, mas não fisicamente. E assim, Pai, renovados, convidados a nos renovar, convidados a nos tornar amor, convidados a nos ser
a passar cada dia mais a confiar na centelha divina que temos em nós. Nós vamos falar Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até amanhã, meninos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Beijo no coração de todos. Amanhã a gente se vê de manhã. Às 9, né? Às 9 da manhã, para a nossa live Quem da tiver, releitura do Evangelho. quem puder estar escutando hoje, sintam-se abençoados pelo nosso Pai Maior. Gratidão. Tchau.